E aí, pessoal, vamos falar dos reforços de Denis Abraão. A qualquer momento, o Grêmio deve anunciar os primeiros reforços, de 7 a 8 nomes. Anote aí, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Denis Abraão deu uma longa entrevista para a Rádio Bandeirantes, Atualidades Esportivas, Ribeiro Neto, Sérgio Boas, Matheus Dávila. E Denis Abraão foi muito solicitado na entrevista, falou sobre Douglas Costa, sobre Diego Souza, acabou não querendo falar sobre a polêmica e a crítica ao antigo departamento de futebol, mas eu vou pegar neste momento apenas os reforços. Porque Denis Abraão abriu exatamente como está o planejamento do Grêmio. E o planejamento do Grêmio dá conta de um número importante de reforços e Denis Abraão fala inclusive de onde eles vêm. Fala 3 ou 4 da Série A, 2 ou 3 da Série B. Ou seja, o Grêmio deve estar aí compondo entre 6 e 7 neste momento. O que a gente pode falar sobre isso? Porque Denis Abraão, ele abriu o jogo com relação às exigências e basicamente o que o Grêmio vai precisar. Ele começa falando de lateral direito, quando ele diz, tem um que está sendo vendido. Ou seja, a história relacionada a Wanderson, que indica a sua venda. Quando ele fala em lateral direito, é preciso dizer que o Grêmio ainda tem o Léo Gomes, que está se recuperando, e tem também o Felipe Albuquerque, que vai trabalhar com o Grêmio nesse início de temporada. Portanto, o Grêmio deve contratar um lateral direito. O Sérgio Boas perguntou sobre o Edilson. Ele disse que neste momento não está sendo avaliado esse nome, mas não descartou também, disse, olha, a gente tem que olhar e tal, mas pelo que eu entendi, não é o Edilson, porque de cara ele rechaçou o nome do Edilson e ele não teria por que fazer isso. Quando avaliando, já entrando na linha dos zagueiros, ele disse 2 zagueiros, ou seja, o Grêmio perdeu o Juan. O Grêmio, neste momento, para o início da temporada, tem apenas 2 no grupo principal. Tem o Jeromel e tem também o Tonhão. Lembrando que o Kahneman só volta lá perto de maio, entre abril e maio. E aí a gente sabe que alguns jogadores vão subir, e o Denis, inclusive, falou sobre isso. Também referiu que o Grêmio vai contratar lateral esquerdo. O Grêmio abriu mão do Cortez, o Guilherme Guedes a gente não sabe, é uma incógnita. Tem o Diogo Barbosa. Segundo algumas fontes, o Diogo Barbosa o Grêmio vai tentar colocar porque é muito caro para a nova realidade que o clube vai viver. Mas o Denis já falou em lateral esquerdo. E aí a gente entra num ponto que me parece muito importante de avaliar. Quando citou Diego Souza, falou da parte física, claramente ficou o entendimento de que o Grêmio vai contratar também pela idade. O Grêmio não vai contratar jogadores que não conseguem dar uma resposta em todo o jogo. E foi por isso, segundo o que disse Denis Abraão, que Diego Souza acabou deixando o clube. Ele elogiou, ele disse que é um goleador, mas ele disse que ele não consegue jogar uma partida inteira. E aí a gente começa a entrar no ponto que para mim é nevrálgico do time. Denis Abraão está procurando um meia. Chegou a falar em 2 nomes. Não citou os nomes, mas um ele deixou vazar. Porque ele rechaçou de forma diferente. E esse é um nome que pode compor, inclusive, a saída por outro lado. O nome é Vitor Bueno, do São Paulo, que joga naquela função, consegue fazer tanto um terceiro homem como um quarto homem, consegue jogar ali, é muito bom jogador. E eu fiquei, até pelo fato de não ter rechaçado completamente esse nome, fiquei com uma sensação que pode ser boa aí da contratação de Vitor Bueno do São Paulo. São Paulo, e essa notícia vem de lá, que seria um dos clubes que pode ser o destino do próprio Douglas Costa. Então, esse é um entendimento interessante da gente avaliar. Outros nomes foram perguntados, né? O Grêmio que rechaçou qualquer possibilidade de goleiro, então não se fala em goleiro experiente, mas meia, e eu achei curioso, porque ele usou no plural centroavantes. E aí nós teríamos 2. O Sérgio Boas perguntou do Kleber, do Ceará, e o Denis acabou recuando, não quis falar.
Então nós temos um número importante já de jogadores que podem compor aí. Imaginem 2 homens para frente, 1 meia, 2 zagueiros, 1 lateral direito, 1 lateral esquerdo e mais algumas ações pontuais. Denis fez uma radiografia interessante do grupo de jogadores. Por quê? Porque a gente sabe que o Grêmio vai ter que baixar estupidamente a sua folha de pagamento. E a gente sabe também que o mercado está pagando muito por alguns jogadores, e o Grêmio especialmente, jogadores que não valem isso. Então tem que reformular tanto que é preciso muitas vezes liberar esses atletas para tentar criar espaço para tu contratar novos jogadores. O Grêmio vai rejuvenescer o seu grupo, não com meninos da base, mas com contratações de jogadores não tão veteranos, não tão experientes. Fica evidente, principalmente quando se vazam nomes como o Vitor Bueno, como o próprio Kleber do Ceará. Kleber esse que já não tem a mesma valorização que teve no início dessa temporada. Vitor Bueno não, um jogador muito valorizado, muito bem recebido pelo mercado, inclusive acredito eu, com ambições para outros clubes. Não deve ser muito simples uma negociação envolvendo esse jogador. Portanto, aberta a caça aos nomes. Imaginem vocês, 3 ou 4, vamos considerar 4 da Série A, e 2 ou 3, vamos considerar 3 da Série B. Alguns nomes já vazaram. Pelas informações que nós temos das necessidades do Grêmio, a gente vê que não são muitos que fecham. Por exemplo, o volante o Grêmio não vai trazer. Ele já garantiu, por exemplo, a presença dos meninos todos na pré-temporada. Falou também que Pedro Lucas estará na pré-temporada, ou seja, não vai ser tão fácil assim essa colocação, e me parece que a reportagem da Rádio Bandeirantes vai trabalhar muito agora para tentar descobrir. A dica está dada: 7 nomes, 3 da Série B, 4 da Série A, Vitor Bueno como uma ideia, Kleber como uma ideia, e a partir daí a gente vai começar a construir esse quebra-cabeça que vai fazer o Grêmio da temporada 2022. Denis Abraão está trabalhando diuturnamente no Grêmio, buscando essas soluções, e deixou claro que não quis sequer descartar a possibilidade de algum anúncio hoje. Disse: o futebol é dinâmico, como diria Rafael Bandeira dos Santos, ou seja, não descartou nem a possibilidade de anúncio hoje, como sugerido e perguntado por Sérgio Boas. Agora vai ser assim: quem será o reforço tricolor? A gente precisa começar a ficar atento, não dá mais para desligar o rádio, porque a partir de agora vai ser isso todo dia, o Grêmio buscando soluções. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.